para debate da proposta de lei 49/13 do Governo, que aprova a Lei da Saúde Pública, e para iniciar esse debate, em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo. Faça o favor. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A proposta de lei que hoje vos venho apresentar aprova a Lei da Saúde Pública, estabelecendo medidas de proteção e promoção da saúde, prevenção da doença, bem como de controle e resposta a ameaças e riscos sem saúde pública, em benefício da população, integrando-se esta medida na prioridade do programa do Governo de promover uma nova ambição para a saúde pública. Procede-se, através da presente proposta, à consolidação numa única lei da mais relevante legislação específica de saúde pública, produzida ao longo de várias décadas e dispersa por inúmeros normativos, pelo que se revogam 15 diplomas, nomeadamente 2 leis, 8 decretos-leis, 1 decreto regulamentar e 4 portarias, procedentes à sua atualização. Neste sentido, prossegue o Governo a sua aposta na simplificação e na melhoria da qualidade da legislação, através da consolidação legislativa e da eliminação de legislação dispersa. Pretende-se, assim, em especial, estabelecer as regras e princípios de organização da saúde pública, incluindo os serviços das autoridades de saúde e do Conselho Nacional de Saúde Pública, atualizando as mesmas em função dos progressos alcançados nesta área de intervenção específica. As competências dos serviços de saúde pública de nível nacional, regional e local são reforçadas nas áreas da vigilância epidemiológica, nas áreas da monitorização do estado da saúde da população, nas áreas do planeamento e intervenção programada em saúde e na investigação epidemiológica, apostando-se na elaboração de planos nacionais, regionais e locais, tecnicamente mais robustos e que satisfaçam efetivamente as necessidades em saúde. Por outro lado, e porque o sucesso da prossecução destas competências só é possível com o envolvimento de todos os profissionais da área da saúde pública, é enriquecida a sua participação alargada e o seu funcionamento em rede em ambiente colaborativo e participativo, dotando o mesmo de instrumentos vitais ao seu funcionamento. Importa destacar neste contexto que o anteprojeto de lei que serviu de base à presente proposta resultou dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Nacional para a Reforma da Saúde Pública, a qual, para além de presidida pelo Sr. Diretor-Geral de Saúde, é constituída por representantes das várias administrações gerais de saúde, integra também representantes das diversas ordens e associações profissionais, organizações sindicais e outras associações da área da saúde, fazendo um total de mais de 25 elementos. Esta Comissão acolhe, assim, uma visão ampla de envolvimento dos vários saberes e competências em saúde pública, a qual se pretende ver refletida na orgânica e na funcionalidade dos seus serviços. São ainda estabelecidas medidas de proteção e promoção da saúde e prevenção da doença, prevendo sistemas de vigilância epidemiológica, sistema de vigilância entomológica e sistema de vigilância ambiental, bem como a proteção específica através da vacinação. Neste âmbito, reconhecendo ainda o importante contributo da saúde pública para a governação, determina-se que a aprovação de medidas legislativas com impacto na área da saúde devem ser precedidas de estudos prévios numa perspectiva da saúde em todas as políticas. São ainda estabelecidos procedimentos relativos à gestão de emergência de saúde pública e concretizada a criação do Centro Especializado de Alerta e Resposta. A proposta de lei que irão apreciar hoje, a qual pode e deve naturalmente ser melhorada com as propostas dos senhores e das senhoras deputadas em sede de especialidade, irão consubstanciar uma das iniciativas da nova ambição para a saúde pública, num movimento reformista que pretende dar enfoque ao papel da saúde pública como um instrumento fulcral para o reforço da posição do cidadão no centro do sistema de saúde. Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado José Luís Ferreira, de Os Verdes. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Os Verdes olham com agrado a ideia de consolidar num único diploma legal a legislação que, mais relevante pelo menos, sobre saúde pública, que se encontra, aliás, dispersa por um abundante conjunto de diplomas legais, porque, de facto, esta pretensão pode facilitar a leitura e a correta interpretação das normas legais sobre saúde pública. E também consideramos que só teremos a ganhar com a intenção de consolidar e de atualizar os progressos alcançados na área da intervenção específica da saúde pública. Mas nós só teremos a ganhar se, de alguma forma, se conseguir reforçar a capacidade dos serviços de saúde, se enriquecer a participação alargada dos profissionais envolvidos e, por fim, se os serviços forem dotados dos meios necessários
e dos instrumentos também necessários ao seu desejável funcionamento, porque se assim não for, pouco ou nada se avança naquilo que é essencial. Mas ainda assim, os verdes têm algumas dúvidas e preocupações com esta proposta que consideramos importantes e que gostaríamos de ver esclarecidas. São dúvidas e preocupações que assentam sobretudo em dois elementos e que, segundo tivemos a oportunidade de apurar, terão sido até acordadas entre o Governo e a Comissão para a Reforma de Saúde Pública, mas que não constam da proposta que o Governo agora nos apresenta. Estamos a falar, por um lado, nos rácios e, por outro, no suplemento remuneratório para outros profissionais, para além dos médicos com funções de autoridade de saúde. E começando por esta última preocupação, a proposta do Governo apenas prevê o suplemento remuneratório para médicos com funções de autoridade de saúde, deixando outros profissionais de fora, desde logo os técnicos de saúde ambiental, mas também os enfermeiros de saúde pública. É pelo menos isto que resulta do artigo 11º da proposta de lei. Quanto aos rácios, o atual Decreto-Lei 81/2009, que ainda está em vigor, mas que a proposta pretende revogar, estabelece os seguintes rácios. Um médico com grau de especialista em saúde pública para cada 25 mil habitantes, um enfermeiro para cada 30 mil habitantes e um técnico de saúde ambiental para cada 15 mil habitantes. Sucede que nem estes nem outros rácios estão previstos nesta proposta, o que poderá certamente agravar ainda mais a carência de profissionais nesta área. Aliás, há um estudo recente da Associação Portuguesa de Saúde Ambiental que nos indica que nas unidades de saúde pública faltam cerca de 270 técnicos de saúde ambiental. E o que nos parece é que esta proposta, ao não prever estes rácios, vai certamente dificultar a admissão destes profissionais e irá certamente acentuar a desigualdade na distribuição dos recursos, com grave prejuízo certamente para as zonas do interior carenciadas. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, nós gostaríamos que nos pudesse prestar os esclarecimentos sobre estas duas questões que agora aqui foram levantadas, que para nós revestem muita importância. Muito obrigado. Não tendo havido mais pedidos de esclarecimento, passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder a este pedido de esclarecimento. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Governo pretende, e o Ministério da Saúde em particular, dotar este Serviço de Saúde Pública com os meios e os recursos adequados para o seu adequado funcionamento. É vital que esta nobre área da saúde possua a capacidade de intervenção que dê resposta exatamente aos objetivos que a própria lei em si tem plasmados. Sobre a questão que colocou sobre rácios e suplementos remuneratórios, nós consideramos que esta é uma proposta de lei equilibrada, que pode ser naturalmente melhorada, mas que não deve ser limitativa em termos da própria evolução que é necessário ter numa área de intensa evolução e dinâmica. E, portanto, pensamos que o ideal é ser uma lei suficientemente aberta, equilibrada e que possa ir adequando à evolução que é necessária em termos de meios e de recursos ao longo do tempo. Muito obrigado. Entramos então na fase das intervenções neste ponto de ordem de trabalhos e a primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do CDS com a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Estamos hoje a debater uma proposta de lei do Governo que aprova a Lei da Saúde Pública, uma proposta que é, lamentavelmente, mais uma vez apresentada pelo Governo à Assembleia da República sem ser acompanhada de qualquer estudo ou parecer que a fundamente devidamente. Relembro que tanto o Regimento da Assembleia da República como o Decreto-Lei nº 274/2009 estabelecem que as propostas de lei sejam acompanhadas de documentação que as fundamente. Sublinhando a relevância da matéria em causa, gostaria assim de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se foram ouvidas para a elaboração desta iniciativa, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, o INSA ou a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. E se sim, quais foram as suas posições relativamente ao conteúdo desta proposta de lei? Naturalmente que várias audições terão que ser realizadas em sede de especialidade, mas gostava de saber que entidades ouviu o Governo para além da Direção-Geral de Saúde, que, como é público, foi quem esteve encarregue de preparar esta iniciativa. É que, Sr. Secretário de Estado, ao contrário do que o Governo assumiu no seu programa de proceder a uma verdadeira reforma da saúde pública, esta proposta de lei parece-nos tão só uma compilação da legislação já existente. É certo que a legislação que existe sobre saúde pública é vasta e está dispersa. Precisa de ser consolidada, concordamos. Mas não está esta iniciativa do Governo muito aquém da prometida reforma da saúde pública? Perdão.
Não somos só nós a dizê-lo. A própria Federação Nacional dos Médicos tornou pública a sua posição relativamente a esta proposta de lei, mostrando enormes reservas e levantando questões que nos parecem pertinentes. Por exemplo, está a reforma da saúde pública articulada com as reformas dos cuidados de saúde primários, dos cuidados hospitalares e dos cuidados continuados e paliativos, onde está plasmada nesta proposta de lei a abordagem às novas patologias sociais, às doenças crónicas, à prevenção e à forma de intervenção nos seus determinantes. Onde é que esta proposta de lei dá resposta a estas questões? Temos várias outras questões, Sr. Secretário de Estado. Quantos médicos, enfermeiros e profissionais especialistas em saúde pública há neste momento no país? É público que não chegam para as necessidades. Foi feito um planeamento prévio das necessidades em recursos humanos nesta área? Como estamos em termos de formação em saúde pública? Esta proposta não é clarificadora nem nos tranquiliza relativamente a esta matéria. Temos ainda outras questões a levantar relativamente à transmissão e proteção dos dados pessoais, que entendemos muito relevantes, mas como o tempo aqui é escasso, deixaremos para as colocar à Comissão Nacional de Proteção de Dados em sede de especialidade. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, a saúde pública é uma área importantíssima que tem efetivamente de ser melhorada e modernizada em Portugal. Nesse sentido, importa refletir sobre se o que se pretende é apenas e só consolidar num único diploma a legislação vasta e dispersa que existe sobre esta matéria, e nesse caso esta proposta cumpre este objetivo, ou se pelo contrário queremos ir mais além, e o CDS entende que sim, e se deve aproveitar a oportunidade e avançar para a necessária reforma da saúde pública. Aqui, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, o Governo fica muito longe de cumprir este compromisso. Muito obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faça o favor. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, de facto, Sr. Secretário de Estado, de facto este Governo tem sido profícuo na construção de imagens e de chavões e de propaganda. E a imagem da vaca voadora estará para sempre na nossa retina. Na realidade, ao longo deste último ano, nós fomos ouvindo o Governo dizer que queria uma nova ambição para a saúde pública. Nós vemos depois nesta proposta de lei, quando chega à hora da verdade, vemos uma proposta de lei que de saúde pública traz pouco de novo e de ambição não traz nada. É, na realidade, uma mera compilação de leis, como disse a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Ainda para mais, muitas das quais desatualizadas e que não foram alvo de atualização. Mas não é apenas o Partido Social Democrata que o afirma. Como disse aqui a Sra. Deputada, a própria FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, que aliás é conhecida a sua proximidade do próprio Partido Comunista Português, afirmou de forma perentória em comunicado que esta consolidação da legislação existente nada traz de reformador. Aliás, a FNAM vai mais longe ao ponto de afirmar que esta proposta, e passo a citar, está desajustada das exigências que uma moderna saúde pública reclama no século XXI. Nesta proposta, o Governo mantém o status quo, mantém tudo como estava e focaliza toda a ação de saúde pública nas doenças infecciosas. Mas nem nesta abordagem foi feita uma modernização. Vejamos o caso da gripe em Portugal. Os dados falam por si. Este inverno, a mortalidade excessiva em Portugal foi superior que nos demais países da Europa a 15. Ou seja, estamos a ser ineficientes na nossa ação e a proposta de lei em nada vem corrigir esta trajetória. Com isso, as pessoas sofrem quando não deveriam sofrer. Com isto, as pessoas morrem quando poderiam continuar a viver. Lamento ter que dizer isto, mas aquilo que o Governo apresenta aqui hoje é uma proposta de lei omissa no essencial, nada reformadora e desajustada da realidade atual. Num país onde as doenças cardio- e cerebrovasculares são a principal causa de mortalidade, em que vemos os números de prevalência da diabetes a subir, não vemos nada nesta proposta de lei para abordar as doenças crónicas. Num país onde o consumo do álcool, do tabaco, do jogo estão em crescendo, com níveis elevados de consumo de ansiolíticos e antidepressivos, que resposta dá esta proposta de lei para os problemas da dependência e de saúde mental? Nada. Num país
onde os governantes afirmam que os cidadãos devem estar no centro do Serviço Nacional de Saúde, o que propõe esta proposta de lei para promover uma cidadania ativa? Nada. E num país que é o mais envelhecido de toda a Europa, o que propõe a proposta de lei para abordar os desafios demográficos? Rigorosamente nada. Senhoras e senhores deputados, num país que continua a ser marcado por profundas desigualdades, o que propõe esta proposta de lei para abordar os determinantes sociais de saúde? Nada, nada, nada. Termino onde comecei. Todos os agentes profissionais e políticos têm vontade de uma verdadeira reforma da saúde pública. Uma reforma que o país precisa, mas neste caso, no final, fica a desilusão de uma oportunidade perdida. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Luís Soares, em nome do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado. De facto, o PSD não para de nos surpreender. A primeira coisa que é preciso perguntar, depois da intervenção do Sr. Deputado que me antecedeu, é onde é que andou o PSD nestes últimos 4 anos. E, de facto, compreende-se que a posição do PSD mudou pela circunstância de estar hoje na oposição. Honra seja feita ao CDS, que, apesar de tudo, vem aqui dizer que este objetivo de condensar a legislação que estava dispersa um pouco por todo o ordenamento jurídico é uma medida positiva. E eu quero aqui dizer, de facto, que esta proposta é isso mesmo. É uma proposta que dá o pontapé de saída para aquilo que era a legítima aspiração de toda a comunidade da saúde, de condensar, por um lado, a legislação que estava dispersa num único diploma, mas, acima de tudo, de dar o pontapé de saída para aquilo que todos nós ansiamos também, que é a reforma da saúde pública em Portugal. E, senhoras e senhores deputados, de facto, nós não podemos encarar este momento e esta iniciativa do Governo como uma oportunidade perdida. Porque dizer que esta é uma oportunidade perdida é desmerecer o trabalho que foi feito pelo Governo, pelo grupo de trabalho, pela Comissão de Reforma para a Saúde Pública, constituído pela Direção-Geral de Saúde, pelas Administrações Regionais de Saúde, pelas associações profissionais, pelas organizações sindicais, pelas associações da área da saúde. Então este trabalho feito por todas estas instituições é trabalho perdido? Não, não é trabalho perdido, senhoras e senhores deputados. Mas também é bom que se diga, e nós sabemos bem das discordâncias de algumas entidades, também aqui já hoje manifestado por alguns senhores deputados, relativamente à circunstância desta proposta não contemplar desde já a tão ansiada reforma da saúde pública. Nós, o Partido Socialista, encaramo-la, como já disse, como a pontapé de saída. E a Assembleia da República, os grupos parlamentares, têm aqui um papel absolutamente relevante. Estamos hoje a iniciar esta discussão. Seguirá para a especialidade. Faremos o nosso trabalho. Convidaremos as instituições que se queiram pronunciar sobre este assunto. Certo de que este trabalho não é um trabalho menor, é um trabalho que está ao serviço da reforma da saúde pública e que vai ao encontro dos desafios que todos nós temos. Desafios concretos, já inscritos no Plano Nacional de Saúde, mas também desafios em abstrato de promoção da saúde, prevenção da doença, articulação dos serviços de saúde em rede, em plataformas colaborativas, envolvendo os desenvolvidos meios e sistemas de informação e comunicação, mas também não prescindindo daquilo que é o papel absolutamente relevante dos recursos humanos e a sua capacitação. É esse o desafio que deixa todos os grupos parlamentares, a todas as instituições, já ouvidas ou que ainda possam vir a ser ouvidas, para que este trabalho na especialidade enriqueça o trabalho que é o pontapé de saída dado pelo Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora para uma intervenção em nome do PCP, o Sr. Deputado João Ramos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Ministério da Saúde publicou despachos para criar a Comissão de Reforma da Saúde Pública Nacional, onde apontava a necessidade de aprovar um novo quadro legal da saúde pública que dê resposta às atuais necessidades. Contudo, passados 3 meses, num contexto em que alguns intervenientes afirmam não terem sido criados os espaços de reflexão, surgiu a proposta de lei que hoje em discussão.
Esta, conforme é afirmado no preâmbulo, faz essencialmente uma compilação de legislação dispersa com algumas atualizações. Isto está muito longe da reforma anunciada. Avança-se sem uma avaliação da atual situação da saúde pública. Sem esse diagnóstico, dificilmente as propostas responderão aos problemas existentes. A iniciativa legislativa deixa de lado um dos principais problemas da saúde pública, a grave carência de profissionais. O reduzido número de médicos especialistas em saúde pública é dramático. Pior no sul do país do que no norte, mas também aqui muito poucos. São também poucos os enfermeiros de saúde pública e era necessário valorizar o seu papel. Há concelhos onde existe um técnico de saúde ambiental para 80 mil habitantes. É necessário contratar mais técnicos e aproveitar adequadamente o seu perfil profissional. Não têm sido valorizadas experiências que demonstraram ser positivas, como foram os centros regionais de saúde pública. A saúde pública, a prevenção da doença e a promoção da saúde têm sido remetidas para um plano subalterno no quadro do Serviço Nacional de Saúde. Relativamente à proposta de lei, parece-nos desadequado que o nível local seja o do agrupamento de centros de saúde ou da unidade local de saúde, o que em muitas regiões do país significa colocar o nível básico no nível distrital. Outro problema está na inexistência de uma carreira de saúde pública, como já existiu, uma vez que os delegados de saúde são designados em comissão de serviço. Foi a desvalorização das carreiras que contribuiu para a escassez de profissionais. A nova legislação persiste no erro. A proposta abre porta para que o Programa Nacional de Vacinação seja entregue a privados e esse programa é demasiado sério para andar ao sabor da pressão de interesses privados. Uma política de saúde pública tem obrigatoriamente, entre outros, de reforçar as estruturas de saúde pública de proximidade, organizando-as numa base concelhia. É fundamental o reforço dos profissionais na área da saúde pública através do desenvolvimento urgente de um reforço da formação na especialidade de saúde pública. É importante o desenvolvimento do sistema informático integrado e eficaz como ferramenta fundamental para monitorizar o estado de saúde e sustentar as bases da política de saúde pública. Os planos e programas nacionais de saúde devem ser determinantes da ação e não meros tratados de boas intenções e devem incluir o financiamento e a avaliação dos resultados. O planeamento não pode estar desligado do desenvolvimento das políticas. Estas e outras propostas foram já apresentadas pelo PCP em 2015. Nessa altura foram rejeitadas, mas tiveram o voto favorável do PS. Poderiam agora ser concretizadas e, por isso, não devemos perder esta oportunidade e, em especialidade, interviremos para que tal aconteça. Fica a pergunta, Sr. Secretário de Estado, está o Ministério disponível para acolher alterações à sua proposta que permitam reforçar e valorizar a saúde pública? Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. E agora o Sr. Deputado Moisés Ferreira para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda. Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. É óbvio que uma consolidação legislativa não é de sumenos, é importante, mas a proposta de lei sobre saúde pública não pode ser só isso. Aliás, acredito que ela não é só isso e o espírito desta proposta não é só da consolidação legislativa, mas efetivamente é preciso avançar muito mais nesta proposta, nomeadamente em especialidade, para que ela seja bastante mais robusta, eficaz e aplicável na realidade e na prática. O Sr. Secretário de Estado enunciou alguns objetivos para esta proposta de lei. A proteção e a promoção da saúde, a prevenção da doença, a vigilância epidemiológica dos riscos à saúde. Estamos de acordo com todos estes objetivos. Temos que perceber a forma de melhor os concretizarmos, porque achamos que em muitos destes objetivos esta proposta de lei que nos é aqui apresentada ainda é insuficiente. Mas é óbvio que nós estamos de acordo quanto à necessidade de uma aposta na prevenção da doença e da promoção da saúde, de termos uma população com mais esperança de vida e com uma melhor esperança de vida, com uma vida livre de doença. E por isso é importante, e registramos como importante, a inclusão e a previsão da existência de planos locais de saúde, por exemplo, mas provavelmente eles podem ser ainda mais robustos e reforçados na própria proposta de lei.
creio que seria ainda importante atribuir às autoridades de saúde a provedoria de saúde dos cidadãos, coisa que não está nesta proposta de lei, que deveria estar. Aliás, é uma transposição do que muitos delegados de saúde e a Autoridade de Saúde já faz, a Autoridade de Saúde Pública já faz hoje na realidade, fazer essa provedoria. Creio que poderia estar aqui também. E existem ainda outras questões que certamente a especialidade pormenorizaremos mais, mas que aproveitaria para deixar ao Sr. Secretário de Estado. Consideramos positiva a competência de fiscalização e de auditoria aos estabelecimentos de saúde, de forma a melhorar a prestação de cuidados de saúde à população. No entanto, o facto da Autoridade de Saúde e dos Serviços de Saúde Pública estarem integrados na estrutura ou da ARS ou dos ACES pode criar aqui alguns problemas de independência em relação aos próprios estabelecimentos que eles depois vão fiscalizar. Era importante que a proposta de lei, em especialidade, refletisse sobre isto também. Outras questões que já foram colocadas têm a ver com os rácios de profissionais, ou seja, a proposta de lei prevê a existência de rácios de profissionais para garantir que a saúde pública não é só uma proposta de lei, não é só depois uma lei em Diário da República, mas tem efetivamente um corpo de profissionais para a aplicar na realidade. Tudo isto para dizer que, em especialidade, o Bloco de Esquerda espera que haja um processo longo, maduro e maturado, com a audição de várias entidades e de vários especialistas em saúde pública, para alterar a proposta de lei. E pergunto também, da parte do Governo, da parte do Partido Socialista, percebemos que é também essa a intenção, da parte do Governo, a abertura que tem para essa discussão em especialidade e para as alterações necessárias à proposta de lei. Obrigado.